O crescimento da inteligência artificial foi amplamente impulsionado por uma técnica chamada aprendizado de máquina, machine learning. Nesse vídeo, você descobrirá o que é aprendizado de máquina e, ao final, terá base para refletir sobre como esta tecnologia pode ser utilizada em sua empresa ou área de atuação. O aprendizado de máquina é um campo da inteligência artificial que permite que computadores aprendam a partir de dados e tomem decisões sem serem explicitamente programados. Usa algoritmos para identificar padrões nos dados e melhorar seu desempenho à medida que recebe mais dados. Existem três formas principais pelas quais as máquinas aprendem: o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Cada uma dessas abordagens oferece um caminho diferente para a máquina extrair conhecimento a partir de dados ou experiências. O aprendizado supervisionado é baseado em exemplos. A máquina recebe dados de entrada, acompanhados das respostas corretas, e aprende a criar uma relação entre eles. Seu objetivo é generalizar esse conhecimento para prever ou classificar corretamente novos dados semelhantes. É como ensinar com orientação clara, onde cada acerto e erro são conhecidos desde o início. No aprendizado não supervisionado, a máquina recebe apenas os dados, sem respostas ou rótulos. Ela precisa encontrar por conta própria estruturas, padrões ou agrupamentos escondidos dentro desses dados. É um processo mais exploratório, em que a máquina tenta organizar o mundo de maneira lógica, mesmo sem saber exatamente o que está procurando. Já o aprendizado por reforço é baseado em experiências e consequências. A máquina interage com o ambiente, toma decisões e recebe recompensas ou punições com base nas ações que realiza. Ao longo do tempo, ela ajusta seu comportamento para maximizar os resultados positivos. Esse tipo de aprendizado envolve tentativa, erro e adaptação constante, guiados por incentivos. Essas três abordagens formam a base do aprendizado de máquina moderno e, combinadas, alimentam grande parte dos avanços que estamos vendo hoje na inteligência artificial. Para ilustrar esses conceitos, vamos ver alguns exemplos práticos. Vamos começar pelo aprendizado supervisionado. Imagine que você está tentando prever se vai chover ou não em um determinado dia. Para isso, você observa quatro fatores: a aparência do céu, a temperatura, a umidade e o vento. Agora pense que você começa a registrar essas informações todos os dias junto com o resultado. Choveu ou não choveu. Por exemplo, céu nublado, temperatura amena, alta umidade e vento fraco. Choveu. Céu claro, temperatura alta, umidade baixa e vento moderado. Não choveu. Céu encoberto, temperatura baixa, umidade alta e vento forte. Choveu. Com o tempo, você acumula vários exemplos como esse e começa a notar padrões. Esse é o princípio do aprendizado supervisionado, um tipo de inteligência artificial que aprende a partir de exemplos rotulados, ou seja, situações em que sabemos tanto as características quanto o resultado. A IA analisa esses dados históricos e aprende a reconhecer relações entre os fatores. Depois de treinada, ela é capaz de receber novos dados, como céu nublado, umidade alta, e prever com boa precisão se vai chover ou não, com base nos padrões que aprendeu. Ela não adivinha. Ela compara o novo caso com tudo que aprendeu anteriormente e gera uma previsão baseada em probabilidade. Esse mesmo tipo de aprendizado é usado em muitas situações do nosso dia a dia, desde prever se um cliente vai cancelar um serviço até identificar se uma transação financeira é fraude. Esse é o tipo de aprendizado de máquina mais usado atualmente, com o maior número de aplicações. Resumindo, é o tipo de IA que aprende de A para B ou em mapeamentos de entrada e saída. Aqui alguns exemplos de aplicações baseadas em aprendizado supervisionado. Filtro de spam, onde a entrada é um e-mail e a saída é a classificação se é um spam ou não. Uma aplicação de reconhecimento de fala, onde a entrada é um arquivo de áudio e a saída é o texto transcrito. Uma aplicação de tradutor automático, onde a entrada é um texto em português e a saída é, por exemplo, um texto em inglês. Uma aplicação de anúncios online, onde você tem informações de produtos e clientes e a saída é a informação se esse cliente vai clicar ou não nesse produto. Uma aplicação de carro autônomo, onde você tem
como entrada imagens e informações de satélites e a saída a posição dos outros carros. Uma aplicação de inspeção automática, onde você tem como entrada a imagem de um objeto e a saída a informação se esse objeto tem um defeito ou não. E a aplicação de chatbot ou LLM, que é o maior representante da IA generativa, que é a entrada de uma sequência de palavras e a próxima palavra nessa sequência. Agora vamos ver um exemplo prático de aprendizado não supervisionado. Imagine que você tem um cesto cheio de frutas, maçãs, laranjas e bananas, todas misturadas. Agora pense que você não sabe o nome dessas frutas, nem se são do mesmo tipo ou não. Você só pode observá-las, ver a cor, o tamanho, o formato e talvez até sentir o peso. O que você faz? Você começa a notar que algumas frutas são redondas e vermelhas, outras são redondas e alaranjadas, e há outras mais compridas e amarelas. Sem ninguém te dizer qual é qual, você decide organizar as frutas em grupos com base em suas semelhanças. Esse processo de identificar padrões e agrupar elementos parecidos sem saber antecipadamente a que grupos pertencem é exatamente o que a IA faz com o aprendizado não supervisionado. Ela não recebe rótulos nem respostas certas, apenas os dados crus. E com base nas características observadas, ela tenta descobrir por conta própria estruturas ou padrões ocultos. É como se o algoritmo dissesse: essas frutas têm cor e formato parecidos, então vou agrupá-las. Essas outras são diferentes, vou colocá-las em outro grupo. Esse tipo de aprendizado é usado, por exemplo, para segmentar clientes com perfis de consumos parecidos, detectar padrões de comportamentos incomuns e até organizar documentos semelhantes sem precisar ler todos um a um. O aprendizado não supervisionado não sabe o nome das frutas, mas consegue separá-las com lógica e precisão, só observando o que elas têm em comum. Então, de forma resumida, o aprendizado não supervisionado é a tarefa de identificar padrões e estruturas ocultas nos dados sem que hajam rótulos ou respostas corretas pré-definidas. Aqui alguns exemplos mais detalhados de aplicações baseadas em aprendizado não supervisionado. Então, você tem uma entrada, né, um conjunto de dados de clientes. Por exemplo, você pode ter uma saída, um agrupamento de clientes com perfis de comportamento semelhantes. Essa é uma aplicação de segmentação de clientes e pode ser usada, por exemplo, para um marketing, para campanhas de marketing direcionados de acordo com o comportamento e o perfil do cliente. Você tem como entrada dados de transações financeiras. A saída pode ser, por exemplo, a identificação ou agrupamento de padrões suspeitos ou grupos com transações anormais, né? Muito útil na detecção de fraudes em transações bancárias. Uma entrada baseada em textos de notícias de diferentes fontes sobre diversos assuntos. E esses textos e essas notícias agrupadas em notícias sobre o mesmo tema. Então, você tem um agrupamento por assunto, um agrupamento de notícias por assunto. Agora, vamos ver um exemplo prático de aprendizado por reforço. Imagine um robô recém-criado com pernas mecânicas, mas que ainda não sabe como usá-las para andar. Você não diz a ele exatamente como mover cada perna, nem qual o melhor jeito de caminhar. Em vez disso, você dá uma regra simples. Se você se mover para frente, ganha uma recompensa. Se cair ou ficar parado, nada acontece ou você perde pontos. O robô começa a tentar. Na primeira tentativa, ele tropeça. Na segunda, move uma perna, mas desequilibra. Na terceira, consegue dar um pequeno passo. Recompensa. Esse processo se repete milhares de vezes. A cada tentativa, o robô ajusta suas ações com base nas recompensas que recebe, como se estivesse jogando um jogo onde aprende o que dá certo e o que não dá. Essa é a essência do aprendizado por reforço. O robô explora diferentes ações, recebe um sinal de recompensa ou punição e aprende aos poucos a tomar decisões melhores para alcançar seus objetivos. Assim como um bebê aprendendo a andar, o robô não precisa saber a teoria dos movimentos. Ele aprende fazendo, errando, tentando de novo, até descobrir sozinho como andar de forma eficiente.
Esse tipo de aprendizado é usado em jogos, carros autônomos, robótica e otimização de processos, onde a melhor decisão é aprendida pela experiência direta com o ambiente. Então, resumidamente, o aprendizado por reforço é um agente que aprende a tomar decisões através de tentativa e erro, recebendo recompensas por boas ações e penalização por erros, especialmente útil para problemas onde as decisões afetam estados futuros e precisam ser otimizadas ao longo do tempo. Aplicações reais de aprendizado por reforço. Carros autônomos. Algoritmos de aprendizado por reforço são usados para ensinar carros autônomos a dirigir de forma segura, tomando decisões em tempo real sobre frear ou acelerar, desviar de obstáculos, escolher a melhor rota, adaptar-se a diferentes condições climáticas, entre outros. Robótica. Robôs aprendendo a andar. Empresas como a Boston Dynamics usam aprendizado por reforço para ensinar robôs a se equilibrarem e a se movimentarem em terrenos desconhecidos. Braços robóticos industriais. Aprendem a pegar objetos, encaixar peças e realizar tarefas complexas sem programação explícita. Drones autônomos. Aprendem a voar e a evitar obstáculos sozinhos. Finanças e investimentos. Algoritmos de trading utilizam o aprendizado por reforço para tomar decisões de compra e venda no mercado financeiro, aprendendo quais estratégias maximizam o lucro ao longo do tempo. Assistentes virtuais e atendimento ao cliente. Chatbots inteligentes aprendem a interagir com clientes, melhorando suas respostas com base no feedback recebido. Saúde e medicina. Planejamento de tratamentos, onde algoritmos podem testar diferentes sequências de tratamentos médicos e otimizar decisões para melhorar a recuperação de pacientes. E, finalmente, jogos. Por que agora? O aprendizado de máquina evoluiu muito rapidamente nos últimos anos, e isso aconteceu graças à combinação de vários fatores importantes. Vamos explicar de forma simples. Mais dados do que nunca. Hoje, geramos quantidades gigantescas de dados a cada segundo. Redes sociais, sensores, compras online, vídeos, localização, etc. Por que isso importa? O aprendizado de máquina precisa de dados para aprender. Quanto mais dados disponíveis, mais os algoritmos podem ser treinados e melhorar sua performance. É como ensinar uma criança com mais exemplos. Ela aprende melhor. Aumento do poder de computação. Placas de vídeo, chips especializados e nuvens computacionais tornaram possível treinar modelos complexos rapidamente. Antes, treinar um modelo de IA podia levar dias ou semanas. Hoje, pode levar minutos ou horas, mesmo com bilhões de dados. Um exemplo real: treinar um modelo como o ChatGPT-3 seria impensável há 10 anos atrás, mas hoje é viável graças à infraestrutura moderna. Avanços em algoritmos. Pesquisadores criaram modelos e técnicas mais eficientes, como as redes neurais profundas, transformers, modelos de reforço mais avançados. Esses modelos conseguem aprender padrões muito complexos, o que permite aplicações antes impossíveis, como entender linguagem natural ou gerar imagens. Colaboração em código aberto e comunidade científica. Ferramentas e comunidades facilitaram o acesso ao conhecimento e aceleraram a inovação. Pesquisa e códigos são compartilhados online, qualquer pessoa pode aprender e testar em casa ou na empresa. E alta demanda por aplicações. Empresas e governos perceberam que a IA pode automatizar tarefas, reduzir custos, aumentar lucros, oferecer novos serviços, como carros autônomos, diagnósticos médicos e marketing personalizado. Essa demanda fez com que mais recursos e investimentos fossem aplicados no desenvolvimento de IA. No próximo vídeo, vamos falar de dados.